Olá, irmãos, vamos dar início a mais uma aula e louvamos a Deus por sua vida, porque você tem participado conosco dos nossos estudos e eu tenho certeza que Deus tem algo especial a falar ao nosso coração através dessa lição que é tão importante para todos nós. Mas antes de entrar na nossa lição, quero pedir a você que deixe aqui o seu like, se inscreva no nosso canal. Isso é muito importante para a nossa igreja, para que o nosso canal possa alcançar mais pessoas com as nossas mensagens, com os nossos cultos. Então faça isso, gaste-se um tempinho para que você possa se inscrever no nosso canal. Não deixe de fazer isso. Já deixa aí a sua inscrição e compartilhe também os nossos vídeos. Temos aí os vídeos das crianças, então compartilhe também se você tem crianças na sua casa, os nossos cultos, compartilhe para que outros possam assistir e assim sermos todos edificados pela palavra do Senhor. A lição de hoje nós vamos falar sobre o tema Ainda Não É o Fim. Então, um tema muito importante para refletirmos, especialmente nesse tempo que nós estamos vivendo. E a lição de hoje ela está muito especial. Se você não leu a lição, também recomendo você a ler a lição. Você pode baixar a lição aqui no link, vou deixar aqui o link para que você possa baixar e acompanhar. Ou então, se você faz parte aí do grupo da igreja ou no grupo da sua escola, da classe da Escola Bíblica Dominical, você pode pegar lá o arquivo, mas leia, não deixe de fazer a sua leitura, porque eu sei que vai ser edificante para a sua vida, especialmente também o texto da Palavra de Deus. E a lição desse domingo está baseada lá em Marcos, capítulo 13, então faça a leitura também desse texto, um texto edificante para nós, que nos ajuda a refletir mais sobre o fim dos tempos. Mas lembremos que ainda não é o fim. Então quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 13. Vamos ler os últimos versículos desse capítulo 13. O capítulo todo ele é importante dentro desse contexto, mas vamos ler apenas os últimos versículos desse texto. A partir do versículo 32. Então acompanhe aí a leitura da palavra do Senhor. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Fique atentos, vigiem. Vocês não sabem quando virá esse tempo. É como um homem que sai de viagem. Ele deixa sua casa, encarrega de tarefas cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará, se à tarde, à meia-noite, ou ao cantar do galo, ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não encontre dormindo. O que lhes digo a todos, vigiem. Então, um texto que orienta a cada um de nós a estarmos atentos. Quando a gente olha e vive momentos como o que estamos passando nesses últimos meses, ou no primeiro semestre desse ano de 2020, todos nós fazemos uma seguinte pergunta: será que agora é o fim? Será que estamos perto do fim do tempo? Ou será que a volta de Jesus ela acontecerá nesses dias que estamos vivendo? Eu sei que essa é uma pergunta que a gente sempre faz quando nos deparamos com situações como essa. Uma doença generalizada, uma pandemia como nós vivemos, ou diante de um terremoto. A gente sempre faz essa pergunta diante de perseguições religiosas e quando a gente vê irmãos nossos, servos de Deus, sendo perseguidos, sendo mortos, sendo torturados, quando a gente vê leis que são votadas no Congresso Nacional, que ferem os nossos princípios, os nossos valores e até mesmo impede sutilmente da igreja realizar a sua obra, a gente começa a pensar sobre o fim dos tempos. Porque quando a gente olha para esse texto, capítulo 13 de Marcos, e aí tem uns paralelos tanto em Mateus como em Lucas, desse texto que nós estamos lendo, a gente vai perceber algumas coisas que falam sobre esse tempo. Um tempo de perseguição, fala de guerras, fala de terremotos, fala de várias tragédias que apontam para o fim dos tempos. E é natural que ao vivenciarmos situações como essa, a gente faça essa mesma pergunta. Mas no mesmo texto, a gente precisa observar que Jesus ele não está falando somente do fim dos tempos. Ele, na verdade, está respondendo a pergunta dos discípulos. No início do capítulo 13, se você voltar aí no início do capítulo 13, especialmente aí no versículo 3, a gente vai encontrar a pergunta de Tiago, João, André e Pedro.
E eles perguntam para Jesus: diz-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir. Então são perguntas que eles fazem a Jesus. Essas perguntas estão relacionadas à palavra que Jesus havia dito anteriormente, de que o templo, que era uma obra magnífica naquele contexto, o templo seria derrubado e não ficaria pedra sobre pedra naquele lugar. E diante dessa palavra de Jesus, essa palavra de julgamento, essa palavra profética de Jesus contra o templo de Jerusalém e aí todo aquele sistema religioso judaico, eles fazem essa pergunta: quando serão essas coisas e quando acontecerá os fins dos tempos? São perguntas que eles fazem aqui. Diz-nos quando acontecerão estas coisas e qual será o sinal de que tudo está prestes a cumprir-se. E Jesus começa então a explicar sobre essa situação. Ele explica sobre a queda de Jerusalém, a destruição do templo, e isso acontece por volta do ano 70, então é um evento histórico que acontece e já aconteceu, e Jesus aponta para esse fato. E ele vai falar também sobre algumas questões que estão relacionadas aos fins dos tempos. É claro que aqui na profecia as coisas se misturam. Não dá para a gente separar o momento que Jesus está falando sobre uma coisa e o momento que Jesus está falando outras coisas. É claro que alguns pontos a gente vai encontrar aqui dentro dessa profecia de Jesus, mas ele está tratando de tudo ao mesmo tempo. Mas algumas coisas elas são centrais quando a gente fala sobre o fim dos tempos. E uma delas é a certeza de que aquele que está em Cristo, ele viverá eternamente. Assim como a certeza de que Jesus, ele voltará. Isso nós temos com clareza. Jesus, ele voltará. Aquele que está em Cristo, ele viverá para sempre com Jesus na eternidade, no lar celestial. Isso é certo. Outra coisa que nós temos como certo é que não sabemos o dia e a hora que isto vai acontecer. A Bíblia não deixa para nós qualquer vestígio, qualquer informação acerca do dia ou acerca da hora. Algumas igrejas, algumas denominações ao longo da história já tentaram apontar para uma data em que Jesus ele voltaria. Obviamente que foram frustradas porque nós estamos aqui ainda hoje. Alguns até tentam disfarçar, dizendo não, que Jesus foi uma vinda silenciosa, misteriosa, mas isso fere completamente as Escrituras, quando diz que todo olho o verá. Então não podemos fugir da palavra de Deus, mas ficar somente com as Escrituras. Existem ainda algumas outras, até uma mulher muito famosa no meio evangélico que vai dizer que Jesus ele fala na palavra de Deus que não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos o ano, e apontou também alguns anos, e isso foi frustrado, o tempo que apontou não aconteceu, a vinda de Jesus, e o certo é que nós não sabemos o dia nem a hora, quando, a data que Jesus ele vai voltar. Nós sabemos que Jesus vai voltar, nós sabemos que aquele que está em Cristo estará para sempre com ele no lar celestial, são certezas que nós temos. Agora, há algo assim importante que nos alerta sempre. Quando a gente olha para essa profecia, Jesus ele fala assim de perseguições, ele fala de lutas, ele fala de provações, ele fala de várias coisas que são sinais dos últimos dias. Não são evidências de que os últimos dias eles estão prestes a acontecer, mas são sinais. Um sinal é algo que sempre aponta para alguma coisa. Então, se a gente faz um sinal, aquilo ali simboliza algo que está representando. Isso é muito comum quando nós vemos marcas. Então, uma determinada empresa tem certa marca e quando a gente olha para aquele sinal, logo a gente identifica a empresa que faz parte. Então os sinais eles têm uma indicação, assim como na estrada. A gente está caminhando numa estrada, então a gente tem ali um sinal de uma vira à direita, vira à esquerda, curva acentuada à esquerda, curva acentuada à direita, ponte estreita. Os sinais ele aponta para alguma coisa que vai acontecer ali, mas o sinal ele não é necessariamente algo que está acontecendo naquele exato momento. Assim também, quando a gente olha para esses sinais, eles nos fazem lembrar de algo que é real, ou seja, que Jesus ele vai voltar. E muitas vezes
quando tudo está na sua naturalidade, na sua normalidade, quando não há uma catástrofe, quando não existem guerras, ou não há perseguições, onde o curso da nossa vida ela caminha de uma forma muito tranquila, a gente tende a esquecer de profecias como essa, que é tão importante para as nossas vidas. E aí começamos a achar que, na verdade, Jesus ele não vai voltar. Começamos a pensar até mesmo que essa terra aqui ela é muito melhor do que o lar celestial. E, de repente, não parece que Deus ele dá esse chacoalhar no seu povo, né, para mostrando, olha, a nossa vida não é aqui. O nosso lar não é nessa terra. Tudo isso aqui ele vai passar e nós viveremos para todo sempre. Então, se a vinda de Jesus ela não se dará nesse tempo, e aí não podemos, claro, afirmar isso, nem que sim, nem que não. Esse tempo nos faz lembrar que Jesus ele vai voltar. E aí esse texto que nós acabamos de ler, ele é importante. Na verdade, eu gostaria de ler ainda o versículo anterior ao texto que nós lemos. O versículo 31 do capítulo 13, ele diz assim: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Esse versículo é importante, que ele é uma direção para nós, para as nossas vidas. A palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é fiel e ela jamais passará. Passará o céu e a terra, mas a palavra de Deus permanecerá eternamente. Isso é importante. E aí o restante do texto, ele traz uma palavra, na verdade, o que ele está querendo deixar para nós, nesses versículos que nós lemos, é uma advertência só. Vigie. Só essa, vigie. E aí ele fala por que nós temos que vigiar. Porque não sabemos o dia, nem sabemos a hora. Esses eventos, guerras, terremotos, conflitos, perseguições, uma pandemia, eles são sinais. Mas não quer dizer que vai acontecer agora. Mas são sinais que nos fazem lembrar de que vai acontecer. Que precisamos vigiar, precisamos estar atentos, porque não sabemos a hora. Pode ser pela manhã, pode ser à tarde, pode ser quando o galo cantar, ou pode ser ao amanhecer, mas não sabemos a hora. Mas precisamos estar prontos para que, quando o Senhor retornar, o dono da casa voltar, que é Jesus, ele nos encontre prontos, preparados, atentos, vigilantes. E isso é importante para nós, que esse tempo de pandemia nos leve mais perto de Deus, que esse tempo de pandemia nos leve a essa lembrança de que a palavra de Deus jamais passará, de que Deus cumprirá a sua promessa de voltar e levar a sua igreja para junto de si e nos trazer definitivamente a vida eterna em Cristo Jesus. Nós hoje temos a vida eterna e ela se concretizará no tempo que Jesus ele voltar. Aí não haverá mais choro, não haverá mais dor, porque seremos completamente restaurados, transformados, para vivermos eternamente com Cristo Jesus. É a nossa esperança, é o que nos move, é o que nos motiva a cada dia mais. Nesse tempo, o que nós precisamos fazer é estarmos vigilantes. Por que vigilantes? No capítulo 13 ele fala também porque surgirão falsos mestres que tentarão dominar muitas pessoas, e parece que vivemos esse tempo. Há tantas pessoas que se dizem profetas, que se dizem milagreiros, que tentam mostrar seus sinais, seus prodígios e tentam arrastar pessoas. Ele orienta nesse sentido também, cuidado com essas pessoas, cuidado também para que não sejamos levados por esses falsos mestres que apontam para esses sinais. Precisamos estar atentos para confiarmos somente nas Escrituras Sagradas, na Palavra de Deus, que é a nossa fonte de vida. Temos a certeza de que Jesus ele vai voltar. E temos certeza que aqueles que estão em Cristo viverão com Ele para todo sempre. O que nós precisamos fazer é pensar se nós estamos em Cristo. É avaliar o nosso coração, a nossa vida. Se nós cremos em Cristo Jesus, temos a esperança. E não precisamos temer. Não precisamos ficar temendo ou temerosos com os sinais. Porque, na verdade, esses sinais, eles apontam para a promessa de Deus. Muitas vezes a gente olha para os sinais e a gente pensa na destruição do fim do mundo, no juízo final. Mas devemos lembrar de algo que nos leva à alegria, nos leva ao regozijo, ao júbilo diante do Senhor, à gratidão, ao louvor, à adoração, que é estar com Cristo, é ter a nossa vida restaurada. Isso que faz os sinais. Ao lembrarmos, ao vermos todas essas coisas acontecendo, devemos lembrar
que Jesus ele prometeu que nos levaria para morar junto dele. E isso vai fazer com que nós tenhamos alegria ao passarmos por esse momento. Que passemos por esse tempo, mas passemos com esperança, com confiança, com gratidão ao nosso Deus, com louvor, com adoração. Porque se nós olharmos o contrário, aí seremos tomados pelo medo, seremos dominados pela ansiedade, seremos dominados por tantos sentimentos que não brotam das Escrituras e daquilo que realmente significa para o crente a vinda de Cristo Jesus. Mas quando lembrarmos e vermos esses sinais, guerras, terremotos, perseguições, uma pandemia, devemos fazer, Senhor, obrigado porque o Senhor tem promessa tão especial para nós, de um dia nos levar para morar junto de Ti e aguardarmos ansiosamente por esse momento, porque será um dia de glória para a vida do crente. O que digo a todos, vigiem, é a palavra do Senhor. Estejam alertas, estejam vigilantes. Não sabemos quando Jesus vai voltar. Pode ser amanhã, pode ser hoje, pode ser daqui a 10 anos, daqui a 100 anos. Não sabemos o dia, mas pouco importa para nós que estamos em Cristo Jesus quando será essa data. O que importa para nós é sabermos que o dia que Ele voltar, nós estaremos com Ele. Mas enquanto isso não acontece, devemos viver nesse mundo aqui de forma santa para glorificarmos ao Senhor e comprometidos também a compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Nosso desejo é que a lição dessa semana possa nos levar a mais perto de Deus, a maior adoração, maior louvor, maior gratidão, ao encorajamento, alegria por sabermos que temos promessas tão preciosas de Jesus para nós e que um dia Jesus ele vai nos levar para morarmos junto dele. Que Deus nos abençoe. Deixa eu orar por você. Senhor nosso Deus, graças te damos por termos promessas tão preciosas, por sabermos que a tua palavra ela se cumprirá. Não sabemos quando há de acontecer, mas sabemos que vai acontecer. Não nos deixe ser enganados por falsos mestres, não nos deixe ser enganados pelos nossos próprios sentimentos, mas nos ajude a confiar no Senhor, a olhar para os sinais e lembrarmos que o Senhor tem essa promessa para a vida do crente. E enquanto vivermos aqui, que estejamos atentos, vigiando em todo o tempo, para que quando o Senhor retornar, o Senhor nos encontre de forma santa, vivendo, Deus, para glorificar e exaltar o Teu nome. Abençoe a cada um que participa dessa aula. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Um forte abraço.